volta com o nosso De Bem com a Vida e o Wilson está aqui hoje comigo para o quadro Falando Sério. Wilson, obrigada por você ter vindo. Prazer estar aqui novamente. Sempre tem aquelas perguntas assim que nos faz pensar, eu sempre falo. Porque eu sempre falo, às vezes você tem uma pergunta, algo na tua cabeça aí que você não quer falar para ninguém, e daí coincide, porque você não tem, não é só você que tem esse problema, né? Eu sempre tem mais gente passando por situações semelhantes. Falou a Sula aí, né? A gente aprende muito com a história de vida dos outros, né? É verdade. Então acho que é bom a gente poder trocar aquilo que a gente vive com os demais, mas de maneira preservada, né? Para não se expor Tem gente e crescer com esse aprendizado, né? Tem gente que não gosta muito de falar, então agora você vai poder tirar as suas lições das orientações do Wilson no nosso quadro que está começando agora. Essa primeira pergunta já é assim, né? Pessoas às vezes têm vergonha de alguma coisa, mas daí cria coragem para falar. E olha, essa pergunta tenho certeza que tem muita gente que está vendo a gente que já passou por isso. Já vou até perguntar para o Wilson. Que a pergunta é da Lindalva, é o nome fictício que ela passou para a gente. Ela assiste a gente pela Rede TV Sul do Paraná. Tudo bem, minha querida? Vamos ver se você entende a orientação e segue, que isso é importante. Também não adianta você ouvir várias vozes aí, Lindalva, e não seguir orientação nenhuma para tentar mudar. Ela diz o seguinte: eu tenho um pouco de vergonha da minha história, pois desde uma decepção amorosa há 3 anos, venho tentando encontrar um companheiro, mas infelizmente, quando vejo que ele se apaixona, eu desisto. E agora, sou eu quem termina os relacionamentos. E eu acabo me relacionando por sexo. E depois eu enjoo da pessoa e dou tchau. Tenho medo de nunca me casar e ter minha família por isso. Mas não vai ter mesmo, né? Se não mudar de... Ela já deu a resposta, né? Não, eu digo o seguinte, Keila. No primeiro momento, assim, a gente deve entender que o sexo faz parte da vida. Vamos separar sexo de traição, né? Sexo ainda mais nos dias de hoje, que temos uma permissão social, até mesmo dentro das religiões, a respeito de que se pode sobre gênero sexual, sobre prática sexual, hábito, né? Não é esse o problema é a marca que ela teve da decepção amorosa. A partir dessa marca da decepção amorosa, ela está se bloqueando ao relacionamento. O relacionamento... É o medo que cria esse bloqueio, Wilson? O medo, porque para que serve um relacionamento? Né? Para a gente criar patrimônio junto, ter filhos, envelhecer ao lado de uma pessoa que a gente admira, acredita, administrar o dia a dia, sexo. Né? Então, diversas coisas que ela tinha associada com o relacionamento anterior ficaram marcadas, né, com esse luto, com esse término abrupto aí, que eu não sei bem como aconteceu. Daí ela não consegue se apaixonar, não é pelo outro, é pela ideia de se relacionar. É ela mesmo se sentindo confortável em querer construir um patrimônio com alguém, querer envelhecer ao lado de uma pessoa, em admirar alguém que ela tenha vontade de abrir mão de outras coisas. Certamente o sexo vai fazer parte disso e do resto também. Na verdade, essa coisa que ela disse, porque agora eu só me relaciono por sexo, é uma fuga também, não é, Wilson? Só para tentar, só para dizer que tem alguém e depois sair, né? Acaba sendo uma fuga, né? Ou não? O sexo faz parte da vida adulta, né? E não há problema com isso. Agora, ela até, inclusive, uma coisa boa para um casal é existir o sexo, porque se o casal deixa de fazer sexo... Vira amigo. Vira irmãozinha, né? Então, não precisa casar, o problema é depois do sexo, que ela está lá envolvida, ela enjoar daquela relação, porque ela não enjoou da pessoa simplesmente. Ela, marcada por aquela perda do luto do último laço, ela não consegue acreditar em envelhecer ao lado de alguém, em construir uma história, em elaborar sonhos, inclusive de filhos, de matrimônio, administrar o dia a dia, viajar junto. Esse é o problema da nossa amiga aí, que esqueci o nome dela, Lindalva. Então, na verdade, o que ela precisa? Qual é o primeiro passo? O que ela precisa começar a fazer ou a tentar mudar que sozinha ela conseguiria? Olha, a primeira coisa é entender que não é porque deu errado naquela vez que vai dar errado nesta. Né? Então, se você ficou marcada e guarda alguns ressentimentos, despoluir o coração é muito importante. Né? Então, conversar com alguém e enterrar o defunto também, porque não adianta você ficar mantendo vivo um relacionamento que não está mais aí.
E perdoar você mesma, se permitir um novo laço. Lembrando que, segundo passo para a mudança, quem é interessada em estabelecer um laço estável, quem sabe ter filhos, em envelhecer ao lado de alguém, é você, Lindalva. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. E o tempo passa rapidinho, né? Mas dá tempo. Passa rápido. Passa rápido, mas dá tempo. Outra coisa importante para saber, Lindalva, que a gente, ainda mais nos dias de hoje, você pode se relacionar com 40, 50, 60. Às vezes o cônjuge morreu e a pessoa ficou um tempo marcada por aquela perda. Passa aí uns 7 anos, a pessoa está lá com seus 60 e tantos. Quer se relacionar com uma outra pessoa, por que não? Não tem nada a ver. Não há problema nenhum. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando é que a pessoa sabe, no caso dela, você deu essas orientações. Vamos imaginar que, Lindalva, eu imagino que você queira essa mudança. Então, por você querer essa mudança, eu quero imaginar que você vai tomar atitudes para realmente mudar. Mas quando é que a pessoa percebe que ela precisa de uma ajuda de um profissional para sair de uma situação dessa? Porque faz 3 anos que isso está acontecendo. Então, tem assim, um momento que é um start para buscar ajuda? Tem sim. Na verdade, a duração do problema e a frequência do problema, ela se agrava com a intensidade. A intensidade, no caso, seria uma leve depressão, uma depressão reativa. A própria sensação de esvaziamento dos laços afetivos, né? E você começar a ter uma ideia persecutória de que você vai ficar sozinha. Não é uma coisa boa para se administrar, para se ter no dia a dia. Pra você, na hora que você vai tomar um café da manhã, acordar, se olhar no espelho e se maquiar, não é um bom sentimento para se viver. Certo. Essa é a boa hora para você procurar um profissional e trabalhar esse sentimento negativo. Tá certo. Tem mais uma pergunta, então. Espero, Lindalva, que você siga as orientações do Wilson, porque é muito importante começar essa mudança por você mesmo. E se não der certo, você procure um profissional. Não fique muito tempo, sabe, remoendo isso não, porque isso vai crescendo, vira uma bola de neve, depois vai ficando cada vez mais difícil para tratar também. Trata isso com mais simplicidade. É como tropeçar, cair, levantar. Pronto. Continua, pronto. Olha, tem mais uma pergunta aqui, que diz o seguinte: eu estou todas as quintas com a minha mãezinha de 90 anos, a dona Laura. Eu sou a Catarina e eu moro em São Paulo. Toda semana ela assiste. A dúvida dela é a seguinte, da Catarina: há 5 meses, um casal se mudou para o mesmo andar que o dela. E todas as terças e quintas, quando o marido da moça sai para trabalhar, ela recebe em casa um rapaz estranho. Eu ouço muitas risadas. Não quero parecer intrometida, mas eu já traí o meu marido quando eu era moça. Isso acabou com o meu casamento. Eu estou vendo isso acontecer com essa vizinha e eu gostaria de ajudar. Tem como? Ou eu devo esquecer e fechar os olhos, fingir que não estou enxergando nada? É mais uma questão aí, né? Uma questão inicial. Nossa Senhora, já pensou? Na verdade, assim, é essa visão de mundo da pessoa que trouxe a observação aí. Catarina, eu não sei se de fato, quando eles entram lá, eles jogam um buraco, se eles assistem filme, o que eles estão fazendo. Eu sei que você crê que eles estão fazendo sexo ou algo do gênero, traição. Existe um filme muito legal, ele se chama Quem Somos Nós? Está na internet, né? É um filme que você abaixa no YouTube, nem abaixa, assiste no YouTube lá. E ele vai abordar bem esse assunto, como a gente é marcado pela visão de mundo. Aquilo que nos aconteceu, veja só, a Catarina que traiu um relacionamento anterior e perdeu um laço importante, agora leva ela a olhar o mundo como se estivesse sempre isso acontecendo. Ô Wilson, nós vamos combinar que todo dia, toda tarde, um moço diferente, dando risada lá com a moça, alguma coisa tem de estranho, né? Não, aí essa é a segunda questão. Porque no mínimo a Catarina já deve ter vasculhado e descoberto que não é o irmão da menina. Olha, alguma coisa ela já fez para saber que é alguém estranho. Então, daí, no mínimo, complicado. Mas se bem que eu acho que não devia se meter na vida dos outros, não. Mas, enfim... No primeiro momento, é isso aí, sobre a Catarina, né? Não é tão importante para a Catarina, na verdade, de fato. Agora, supondo que ela queira fazer como fosse ser uma ferramenta de Deus, ajudar o outro a não passar aquilo que ela passou. Isso querendo crer que a vizinha está passando por isso. Vamos supor que isso esteja acontecendo. São assuntos distintos. A questão invasiva e a forma como a Catarina é marcada pela traição, que ela perdeu um laço no passado. E outra questão é ajudar essa vizinha.
Olha, seria invasivo, até desconcertante você chegar diretamente e falar, olha, eu vejo que de tarde entra uma pessoa, não seria agradável, eu não consigo imaginar uma saída para isso. Não, eu imagino sim, eu imagino que se ela se ela vai querer fazer uma espécie de caridade ou promover o bem, né? Imaginando que a vizinha está fazendo isso, elas devem ter um espaço em comum, onde elas lavam roupa, onde elas convivem. Nessa hora, falando dela mesma ou falando de uma outra pessoa que não é nem ela nem a vizinha, fala, você não sabe o que aconteceu, amiga, o que foi? Nossa, tenho uma amiga que ela adora o marido, adora. Só que por besteira, por fraqueza, porque a traição não é uma causa, é uma consequência. É duro, hein? Se você pensar, sabe, porque eu tenho a impressão de que elas não são muito amigas, né? A Catarina vai ter que dar uma rebolar para... Mas eu entendi o que você está falando. É você criar uma situação para contar a história da própria moça como se fosse de outra pessoa. Exatamente, levar a pessoa à reflexão, que de repente se ela estiver de fato traindo, porque isso daí é importante, a traição não é uma causa, é uma consequência do quê? Do distanciamento afetivo, sei lá, às vezes de uma grosseria do parceiro, de uma falta de intimidade, cumplicidade, sedução, né? A própria questão da sexualidade presente no matrimônio. Então são coisas que para um casal ficar junto, eles têm que tratar. Tem que conversar, né? E, enfim, se a Catarina tiver vontade de falar de um terceiro, no meio da experiência, pode ser a oportunidade da vizinha Gente, repensar. sabe que hoje a pergunta, a gente sempre recebe a Olga aqui de quinta-feira, né? Wilson não tem vindo muito, mas hoje é uma pergunta ideal para homem, né? Porque a gente já gosta mais de falar mesmo. Deus já deu esse dom para a mulher de já querer resolver até a vida dos outros. Ô, Catarina, você deve ter os seus problemas. Eu já acho logo que você tinha que pensar nos teus primeiros. Esqueceu da vizinha. Mas já que você está muito ferrenha, determinada em salvar o casamento da outra, se é que a outra está com o casamento perdido, você já vai na do Wilson, porque o Wilson é homem tem uma outra visão diferente da gente. Isso que é legal, porque pode ser que uma pessoa tivesse falado, não, bate na porta lá e conversa com a moça. Não, você conte uma história, você usa a sua criatividade para entrar nessa história, leva lá um café, sei lá, vai pedir açúcar na porta, inventa uma história para você. Até mesmo para não criar um constrangimento, né? Vai que de repente amanhã depois ela descobre que aquela pessoa é um primo, ou então de alguma maneira ela mete a colher na briga de marido e mulher e aí dá um desconforto. Realmente se preservar é importante, Catarina. Eu só adorei. Olha, eu queria agradecer a presença. Eu que quero te agradecer por ter vindo aqui na correria hoje, que é tão difícil parar tudo. E o Wilson tem o site, eu amo alguns nomes do site, façapsicoterapia.com.br, não, né? .com.br. Façapsicoterapia.com.br, você entra lá. É o FACA, né? FACA Psicoterapia. FACA Psicoterapia. Vou colocar, eu tenho com C cedilha também, mas o FACA Psicoterapia. Você que tem uma empresa que não necessita ser apenas de grande porte, de pequeno, médio porte, que quer levar a psicoterapia clínica para dentro da tua empresa a custo zero, nós temos mais de 21 tipos de convênio. E lá são 30 psicólogos que atendem dificuldade de aprendizagem, questões de matrimoniais, mediação de casal, questões existenciais. E profissionais também, né? Tem muita coisa, né? Só psicólogos realmente que trabalham, e cada um especialista num segmento, né? O que também é importante, né? Porque quando a gente vai procurar um psicólogo, a gente tem que procurar um psicólogo que atenda aquilo que a gente está precisando. De acordo com a necessidade de cada um. Então você entra no site para saber mais informações. Você que tem uma empresa que de repente está percebendo que os teus funcionários precisam até ouvir uma palestra mesmo, uma orientação. Com certeza. Então você não perca a oportunidade, não entra lá para você saber mais detalhes. Faça psicoterapia.com.br. Tem o telefone também do Wilson, que é o 5083 1192. 5083 1192. Você entra em contato, marque sua consulta. Eu sempre falo isso. Se você está vendo que você não dá conta sozinho, procure a ajuda de um especialista antes que a casa caia. Com certeza. Porque depois dá trabalho demais, você vai ter que chegar no psiquiatra. Às vezes. Daí para você chegar. Então, antes que aconteça isso... Ou no advogado, né? É verdade, ou no advogado. Você não ia matar um. Isso aí. Isso, obrigada, Obrigado querido. mais uma vez, viu? Obrigada, você é sempre muito bem-vindo. Obrigado.